Está dando para eles ouvirem agora? Sim, eu acho que sim. Sim? Sim. Ok. Começamos. Pode começar. Tem que ativar alguma coisa aqui, não? Acho que eu Oi, olá, gente. Desde o outro lado da tela, me escutam? Sim, Desde... muito bom. bem. Beleza. Ótimo. Obrigado. Tudo bem. Bom, gente, começamos. Certo? Podemos? Bom, boa tarde para todas, todos, todes. Obrigado pela presença, assistência física e virtual para as pessoas que estão aí conectadas com a gente. Hoje vamos ter uma palestra, uma conversa, um bate-papo, como eu gosto de falar, com a nossa professora Ana Gonçalves, professora visitante brasileira, mas que tem o passaporte em regra, certo? E contamos com a presença dela aqui e com sua gentileza vai nos falar um pouco sobre a poética e a política na literatura afro-brasileira. Antes de escutar ela, eu vou fazer um pouquinho a apresentação sobre a professora Ana Gonçalves. Nossa convidada especial, Ana, é doutora em literaturas hispânicas da Universidade de Texas, professora titular de literaturas hispânicas na Universidade Federal Juiz de Fora, conta com estudos de gênero e pesquisadora de literatura de mulheres na América do Sul, nascidas a partir da década de 80. Também tem interesse na literatura negra, sobretudo latino-americana, sim. Já foi professora visitante da Universidade de Cartagena e é visitante não só na Colômbia e em Medellín, senão é visitante também em nossa Universidade de Antioquia, sim. Então, eu espero que essa conversa, bate-papo, seja bastante bacana, vocês possam tirar proveito, aprender bastante, e na parte final a gente de repente vai ter uma parte para, caso se tiverem perguntas, podem perguntar, tanto vocês quanto as pessoas que estão aí conectadas, certo? Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho que também vai ser tratado por volta do final da palestra, e é o título que eu coloquei, certo? Que é Literaturas Afro-Brasileiras. E fazendo umas leituras que a professora Ana me enviou, percebi que tem outras maneiras de ser falado a questão. Mas Ana, que é a especialista, vai falar disso depois, certo? Então, vamos deixar ela e com vocês a professora Ana Gonçalves. Professora. Boa tarde, todos, todas, todes. É bom saber se quem está do outro lado está me escutando também. Por favor, se manifestem. Pergunta? Oi, espíritos do outro lado, estão aí? Gente? Olá. Tem alguma Sim, coisa? super bem, me escuto, escuto muito bem daqui. Muito obrigada pela apresentação, prazer enorme estar aqui. Medellín é a minha segunda casa, eu sempre digo, eu sou uma apaixonada pela Colômbia já de muitos anos. Então é um prazer para mim vir. Eu tento vir sempre que posso, né? Dar uma fugida assim e vir para cá. Então é um prazer enorme estar aqui, falar com vocês e falar de um assunto que eu venho pesquisando já há algumas décadas, literatura negra, afro, enfim, essa questão a gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco, é uma das minhas grandes paixões acadêmicas, tem sido durante algumas décadas, como eu falei, quando ainda a gente chegava na América Latina e diziam que a gente era um ET, né? Você está estudando isso, mas isso não existe, existe literatura, essa questão não existe, literatura negra, literatura indígena, literatura de mulheres, não, isso não existe, o que existe é literatura.
Ainda bem que a academia, o meio acadêmico mudou, e agora a gente pode falar, né, em literatura negra ou afro-brasileira. Eu vou depois entrar nesse debate, que é uma questão política também, né? E quando a gente fala de literatura, eu gosto mais de usar o termo literatura negra, e já depois eu vou explicar por quê. É uma postura política, né? E depois a gente vai entrar nesse debate um pouco. Aqui, passa um pouquinho, por favor. Nós vamos pensar uma coleção em especial, que é a coleção Cadernos Negros, que começou a ser publicada em 1978, e a gente vai pensar um pouco, né, a partir de uma perspectiva histórica da população negra brasileira, sobretudo. Eu não vou entrar em outros países aqui, eu vou falar precisamente do Brasil, e como é que essa publicação se reflete no meio acadêmico do Brasil, né? E a gente vai pensar um pouco a organização Quilomboje nessa publicação, e pensar o que vem acontecendo, né, no Brasil, depois de 4 anos sombrios que a gente teve, de um governo de extremíssima direita, violento, sem direitos humanos respeitados, e como é que a gente está renascendo agora, tentando renascer, ainda está muito difícil, mas dentro dessa perspectiva, tá bom? Eu gostaria muito, para passar, que fosse uma conversa, mais do que uma fala. Vocês podem, eu vou pedir que vocês interajam comigo de vez em quando, e agora vai ser um desses momentos, para a gente poder pensar um pouco o que acontece nos nossos países, né? Então, vamos lá. Para começar, vamos olhar essa imagem aí. Isso aí é um vendedor de rua, né, nas ruas de Cartagena, onde eu tive o prazer de viver, de morar por 6 meses. Foi uma experiência maravilhosa. E a próxima, essa aí ele não sabe, essa daí, na realidade, eu tirei da internet. Agora, essa seguinte é numa rua no Rio de Janeiro, uma avenida chamada Avenida Brasil, que é uma estrada, e eu pedi, a gente estava, né, engarrafado, e como acontece nos nossos países, eu já vi muito isso aqui na Colômbia, quando o trânsito tá lento, né, sempre aparecem aqueles vendedores com tudo que você pode imaginar, e isso aí acontece no Rio. Isso aí o que ele está vendendo chama Biscoito Globo, que, para quem foi ou vai ao Brasil, ao Rio, tem que provar. É um clássico, é um típico brasileiro, é o Biscoito Globo. E eu pedi a ele, eu estava preparando uma palestra para fazer nos Estados Unidos, e eu pedi a ele se eu podia tirar uma foto. E ele, na mesma hora, feliz, sorriu, e eu tirei a foto, né? Fiz a fotografia. E eu fiquei pensando, né, nessa imagem, na imagem anterior, e mais algumas outras que eu tinha, que eu não trouxe, o que essas imagens têm em comum? Né? O que elas têm em comum para vocês? São jovens, né? São negros, pertencem à classe social mais baixa, é a última, né, na escala, pertencem à classe social mais baixa, estão ali, são trabalhadores. Então, assim, aí a gente já destrói alguns estereótipos, né, porque são trabalhadores, a gente não pensa só que na malandragem, né, então a gente já destrói estereótipos. Economia informal, porque eles têm um trabalho informal, eles são vendedores ambulantes, vendedores de rua. E o que é triste, eles não se dão conta dessa situação, né? Eles fazem porque sempre foi feito, porque a história se repete, porque sempre foi feito. Então é difícil você quebrar essa cadeia, né, digamos assim, essa cadeia de produção, né? A produção informal de uma população negra praticamente analfabeta. Algum comentário sobre essas duas imagens? Eu quero ouvir vocês também, podem falar. Mostra outra. Sim. Para ver. A imagem A segunda imagem. A segunda imagem, nós temos uma pessoa muito contente. Uhum. É isso. Muito contente porque estava sendo fotografada também. E quando eu falei para ele, olha, eu vou mostrar essa imagem nos Estados Unidos, ele achou o máximo, né? E está sendo fotografado. É o momento, como a gente fala no Brasil, os 5 minutos de fama, né? Ele está sendo fotografado, então ele está achando interessante. Mas se a gente pensa na nossa realidade,
A nossa realidade é essa, tá? Não, antes. 25% dos latino-americanos são de descendência africana. Desses 25%, ou seja, mais ou menos 133 milhões, estão concentradas no Brasil, na Venezuela, Colômbia, Cuba, México e Equador. Uma porção muito pequena no Uruguai, porque o Uruguai é um país desse tamanho, né? Argentina, menos ainda. O que a Argentina tem hoje em dia são os filhos de imigrantes, a grande maioria, apesar de existir uma população negra na Argentina, é muito pouca. Bolívia também tem, mas também é um percentual muito pequeno. A grande concentração, principalmente, né, os 4 primeiros, né? Brasil, Venezuela, Colômbia e Cuba, né? Principalmente. Né? Agora, disso aí, olha, né, nos anos 2000, olha como é que é crítica e triste a situação. Desses 133 milhões, 35,2%, isso aí nos anos 2000, tá? Então, assim, 20 anos, são analfabetos. 92% desses 133 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. E nós temos, então, né, 2 representantes. E, para constar, eu não sei agora as cifras, as nossas linhas de pobreza na América Latina são muito baixas. É muito diferente da linha de pobreza norte-americana ou da linha de pobreza europeia. Né? A nossa linha de pobreza é miserável. Né? A gente vê nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de Salvador, nas ruas de Cartagena, em alguns lugares, né? Até um parênteses aqui, saiu uma reportagem muito interessante sobre as Cartagenas, né? Dentro de Cartagena, porque existe a cidade amuralhada, linda, maravilhosa, cheia de turista, e existe o outro lado da cidade. Assim como o Rio de Janeiro, né? Existe o Rio, Ipanema na praia, mas existe ao lado ali, subindo os morros, as favelas. Né? Então, é essa pobreza, miséria, abaixo mesmo da linha da pobreza, que convive com uma riqueza enorme. Né? É uma diferença social muito grande. 64% completaram educação básica, 30% educação secundária e apenas 5% educação superior. Então, se você é negro e está na universidade, você se sinta um ser, né, privilegiadíssimo. Eu tive o prazer de ser orientadora de doutorado da 14ª mulher negra doutora no Brasil. Olha o tamanho do Brasil. A 14ª doutora em literatura, tá? Na área de literatura, foi me orientando. Nos anos 2000, ela terminou em 2010, 2011, ou seja, há 10 anos atrás, mais ou menos, a área de literatura no Brasil tinha apenas 13 mulheres negras doutoras antes dela. Então, é um número muito pequeno, não é? Aqui na Colômbia, eu não sei realmente, eu fiz, quando eu preparei uma apresentação, eu fiz uma comparação Brasil-Colômbia e pensar assim, quantos estão no Congresso, quantos estão no Senado, né? Quantos estão nas escalas de poder. E o número é mínimo, é mínimo. Eu não trouxe porque foi na época ainda do inominável, né? A gente não pode falar o nome do ex-presidente do Brasil, e na época do ex-presidente da Colômbia. Agora, com Lula e Petro, eu não sei, eu não pesquisei ainda as estatísticas para saber. Tá? Mas ainda assim é muito pequeno, mudou muito, né? Posso falar um pouco do Brasil. Na última eleição, que Lula foi eleito, a gente teve, sim, a primeira deputada trans a ser eleita no Brasil, a gente teve representantes indígenas eleitos, o que para nós é uma coisa, né, é uma mudança muito significativa, ainda muito pequena, não é? Bom, para quem não conhece nada do Brasil, então vamos pensar, eu trouxe aqui algumas datas importantes, porque o Brasil tem uma história um pouco diferente, né, do resto da América, das Américas, e nós já vamos ver por quê. Os portugueses chegam em 1500, 22 de abril de 1500, na Bahia, no sul da Bahia, né? Entre 1539 e 1542, são escravos, mas são escravos. Os primeiros escravos chegam em Pernambuco, no nordeste do Brasil, trabalham em cana-de-açúcar, né? O Brasil foi um grande produtor de cana-de-açúcar. Mas o que muda muito, acho que até o século XIX, com algumas pequenas variações, algumas pequenas diferenças, a colonização nossa foi muito parecida. O que acontece no século XIX, em 1808?
Napoleão, né, ameaça invadir Portugal, por questões de aliança de França com Espanha, e Portugal sempre foi muito aliado da Inglaterra, né? Então, o governo, né, Napoleão queria que o Brasil rompesse, não, que Portugal, perdão, rompesse com o governo inglês, né, fechasse tudo para o governo inglês e abrisse para o governo francês. O governo português não fez isso. O que o governo português faz? Eles vão embora, eles vão para o Brasil. Então, não é só o rei português, né, que vai embora para o Brasil. É toda a estrutura política portuguesa da metrópole vai para o Brasil. Alguns chegam em Salvador, mas a sede se faz no Rio de Janeiro. Em 1815, eu não coloquei a data aí, mas em 1815, a capital do Império, porque aí Portugal é um império, passa para o Rio de Janeiro. Então, Lisboa deixa de ser capital do Império, deixa de ser o centro do Império, e o centro do Império é o Rio de Janeiro. Por que isso é importante para o Brasil? Porque, ao contrário da América Hispânica, o Brasil não tinha universidades. Portugal controlava muito mais, né? Controlava o conhecimento, né? Primeiro com os jesuítas, depois os jesuítas foram expulsos, mas o Brasil não tinha isso. A chegada da coroa portuguesa no Brasil traz o Banco do Brasil, traz a primeira biblioteca, né? Também no século XIX, a primeira faculdade de medicina, aí começa, né, o ensino superior no Brasil, apenas no século XIX, muito diferente das universidades do século XVI, né, XVII, da América Hispânica. A gente começou muito tarde, né? A universidade começou no Rio. Salvador. Salvador e depois de Faculdade de Medicina de Salvador e Faculdade de Medicina do Rio. Então, a partir de 1815, o Brasil passa a ser a sede, o Rio de Janeiro, né, passa a ser a sede, então, da monarquia portuguesa. Agora, imagina, a monarquia portuguesa não era só Brasil, né? Portugal chega à China, Portugal chega à Índia, Portugal chega a Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. O Império Português era enorme. O Império Português era enorme. E o Rio de Janeiro era a sede, né? Claro que em Lisboa os portugueses não ficaram felizes, né? A elite portuguesa não fica feliz. Em 1821, a família real portuguesa retorna ao Brasil, deixando Dom Pedro I como nosso imperador. O Brasil não é um reinado, o Brasil é um império, né? É um império. Dom Pedro I, que em 7 de setembro de 1822 proclama a independência. Agora, a diferença... Claro que sim, houve insurgimentos, né, no Brasil, em alguns locais. Tá? Mas, de um modo geral, a nossa independência não foi uma independência de guerra. A nossa independência foi uma independência política, mas a gente não brigou, não teve uma guerra formal com Portugal, como as colônias espanholas. A gente não tem um Bolívar, né? A gente não tem um herói nacional assim como Simão Bolívar. Não tem, no Brasil não tem. Né? Tem Pedro I que fez isso almejando depois, no futuro, porque ele era o herdeiro, né? Ele era o herdeiro natural. Então, no futuro, ele voltaria a ser o imperador de Portugal. Só que aí houve um golpe do irmão dele, do tio dele, Miguel, e eles aí romperam, aí o Brasil ficou independente. Então, isso muda bastante a história do Brasil. Não em relação à população negra, muda a nossa história, mas em relação à população negra, muda um pouquinho para mim. Ela não muda. Por quê? Pedro I foi imperador de 1822 a 1831. 1831, por essas questões de golpe, ele retorna a Portugal, deixa o filho dele, Pedro II, que era uma criança, era o príncipe regente. E Pedro II é imperador até 1889, quando é proclamada a República, o nosso primeiro golpe de Estado. Eu vou falar disso um pouco. Pedro II é uma figura muito assim, controversa, porque ele era um imperador liberal, ele era um intelectual. Pedro I era um guerreiro, Pedro I ia para a batalha, Pedro II era um intelectual, mas era um intelectual liberal que era escravocrata. Então, essas nuances da nossa história, né? Em 1850, é o final da trata de escravos por pressão da Inglaterra, mas é o final, como nós usamos no Brasil, uma expressão que fala para inglês ver, porque a trata continua.
mas é o fim da trata de escravos oficialmente, né? Depois existem várias leis a partir daí, lei do ventre livre, que né, as crianças nascidas seriam livres, mas as mães tinham que continuar como escravas, então também era uma coisa controversa, como houve na Colômbia também essas leis, né? A lei do sexagenário, a partir de 60 anos não era mais escravo, mas poucos escravos chegavam à idade de 60 anos, então você fazer uma lei, é como se hoje eu fizesse, a partir de 200 anos você não vai ser escravo. Quem chega a 200 anos? Ninguém, né? Mais ou menos isso. Em 15 de novembro de 1889, eu não vou entrar muito em questões históricas aqui, para a gente ir ao que interessa, vem a proclamação da República, e quem proclama a República é um Marechal Deodoro da Fonseca, que é o nosso primeiro presidente. Ou seja, dentro da América Latina, o Brasil já começa a sua história com um golpe militar. É a primeira ditadura que a gente tem, é a ditadura do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Enfim. Importante. Em 1978, surge o Cadernos Negros, que é o objeto do que a gente vai falar aqui daqui a pouco. O que Cadernos Negros tem de especial? Primeiro, Cadernos Negros é uma publicação que começa de uma maneira muito independente, com alguns poucos escritores, publicando, assim, né, gastando do próprio bolso para manter essa publicação. Agora, o que é muito controverso nessa época também, em 1978, o Brasil estava sob uma grande ditadura militar que durou 20 anos, de 64 a 84. Né? A gente viveu sob a ditadura militar, diferente de alguns países das Américas Hispânicas, a gente teve vários presidentes, todos generais, mas a gente estava no meio da ditadura. Então, como é que você explica uma publicação tão controversa, tão subversiva durante a ditadura? E ela vence, ela rompe com todas as barreiras, porque ela continua, ela se mantém, e é a única publicação que sai mundial de autores negros que escrevem e publicam. Hoje em dia é uma grande publicação, né? Grandes nomes surgiram daí dessa publicação, mas ela se mantém. Até hoje em dia, ela já é patrocinada, ela se programa, ela se vende, né? Porque você conseguir, por exemplo, o primeiro volume de Cadernos Negros é impossível, custa uma fortuna. Então, ela é uma publicação que ganhou um espaço enorme no meio, não só no meio, né, acadêmico, mas fora do meio acadêmico. Né? É difícil conseguir, a gente só consegue... É mais fácil você comprar online do que você chegar numa livraria, como vários autores, mas isso é assunto para depois, para a gente pensar juntos, né? Por que a gente chega numa livraria? Para vocês pensarem e observarem também, se tiverem interesse. Por que a gente chega numa livraria? Vou dar um exemplo do Brasil, depois eu dou um exemplo da Colômbia. Você chega numa livraria e pede um livro de... sei lá, Graciliano Ramos, você tem um livro. Você pede um livro de José Alencar, que é um autor do século XIX, você tem um livro. Do Rubem Fonseca, você tem um livro. Você pede um livro de algum escritor negro brasileiro, às vezes. Hã? Abdias do Nascimento, não tem. Conceição Evaristo, às vezes. É muito difícil. Tem, às vezes, numa livraria alternativa e tal. A mesma coisa acontece aqui. Quando eu morei em Cartagena, eu já fiz esse teste aqui em Medellín também, mas Cartagena, por ser mais emblemático, né? Uma cidade mais negra. Você entra nas livrarias de Cartagena, tem toda a coleção de Garcia Marques, toda, de várias maneiras. Né? Capa dura, capa mole, livro de bolso, livro não sei o quê, livro chique, livro barato, livro caro. Você pede por Manuel Sapato Oliveira, que para mim é um dos grandes pensadores da América Latina, chama-se Manuel Sapato Oliveira. As coisas que ele escreve sobre a América Latina, de um modo geral, são fascinantes. Tem não. Isso está renda. Tá, eu não estou falando nem de Medellín, nem de Bogotá, que são cidades mais ou menos brancas, mas em cá tem. Não tem. Não tem. Triste, muita coisa que eu consegui nos Estados Unidos, porque a gente se boicota, né? Não tinha. Né? Bom, então, um pouco de Cadernos Negros, a gente vai mostrar um pouco mais. Em 2001, finalmente, começa o programa de ação afirmativa no Brasil, né, de cotas para negros, agora também para indígenas, ela começa só com negros e gente da escola pública. O Brasil é um dos pioneiros na América Latina. Na América... Eu gosto de falar de América do Sul, eu não sei nada de Centro-América, então eu não me atrevo muito a falar de América Latina, não, porque eu de Centro-América sei muito, muito, muito pouco. Então, eu prefiro falar de América do Sul. O Brasil é um dos pioneiros
Colômbia está pensando em implementar, mas eu não sei se já implementou ou não. Uruguai também pensa alguma coisa. Acabou. No Peru existe para indígenas, para negros não. No Brasil, mais para negros, e agora vai entrar com ação afirmativa para indígenas. Então, esse programa de ação afirmativa começa em 2001 e é um programa que deu muito certo. A gente tinha muita... Eu, particularmente, tinha muito medo, né, de um programa de ação afirmativa, porque podia ser uma coisa muito positiva, mas também podia ser uma coisa muito negativa. Até porque, assim, quem se define, como você define quem é negro na América Latina, né? Se a gente tem aquele espectro da mestiçagem enorme, como que você define? É muito difícil. No Brasil, é autodefinição, tá? Se você se define, mas aí você passa por um jurado, uma banca que vai dizer se você é ou não, né? Um descendente de alemão, obviamente, mesmo que diga lá que é. Então, assim, mas ainda é uma coisa muito subjetiva, não é objetiva, né? Mas é um programa que deu muito certo. Grandes intelectuais saíram de programas de ação afirmativa, que seguiram depois para mestrado, doutorado, grandes alunos. A gente não teve muito problema com ação afirmativa, não, né? Em 2000, e tudo isso, né? 2001, 2003 e tal, é governo Lula já. 2003 se promulga a Lei 10.639, que a gente tem que ensinar a história afro-brasileira na escola, que é ensinado nem sempre da maneira que a gente gostaria que fosse, mas é ensinado. E em 2003 também se funda a Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, né? Então, a gente vê que antes o que era mais ou menos proibido, porque falar de raça era muito complicado. Nós, latino-americanos, que viemos com essa ideologia da mestiçagem, né, da miscigenação, que é tudo muito lindo, a gente convive pacificamente, a gente não tem guerra como tem nos Estados Unidos, não tem segregação como existe nos Estados Unidos, mas a realidade é muito triste. O nosso racismo é um racismo velado. Nosso racismo é um racismo que se esconde por trás de políticas que segregam, que não trazem, né, uma determinada parte da população para a conversa política, né, no meio acadêmico. Aí, para vocês, um pouco de Cadernos Negros, algumas das capas, né? E agora a gente vai pensar um pouco se é literatura negra ou literatura afro-brasileira, uma conversa que eu tenho tido bastante com o Rony Esteban agora. Eu uso, às vezes, literatura afro-brasileira para ser um pouco politicamente correta nos moldes norte-americanos. Eu gosto mesmo de literatura negra. No Brasil, as pessoas estão falando muito em literatura preta, né? Existe uma diferença de negro e preto, né? Então, a gente fala de literatura preta agora. Eu gosto de usar a literatura negra como um grande pesquisador. A gente vai ler um poema dele, que se chama, um grande escritor que se chama Kuti. E ele fala que nós não para que falar de Afro-Brasil? A gente tem que falar de negros no Brasil. Falar Afro-Brasil, é generalizar muito, né? Porque é você colocar a África como se fosse uma entidade só, e não é. A África, como a gente fala, tem falado muito no Brasil agora, a África não é um país, a África são vários países, inclusive países árabes, que a população não é necessariamente negra como a gente entende o que é uma população negra, né? Então, politicamente falando, eu acho que falar de literatura negra ou literatura preta é mais assertivo. Afro-brasileira dilui muito. Agora, o meio acadêmico adora falar afro-brasileira, né? Eu, às vezes, falo para ser política, dependendo do meio para onde eu falo, eu nem trago essa discussão, não, sabe? Mas é uma discussão que eu acho importante. E eu falo muito para os meus alunos assim: você pode usar um ou outro, usar os dois, não, no mesmo trabalho, quando eu estou, né, orientando uma tese, uma dissertação. Agora, fique sabendo que é uma postura política, né? É uma postura de alguém que quer mostrar o quê? Eu falo literatura negra porque ela é escrita por negros, que se querem mostrar negros nessa literatura. Eles querem mostrar, elas, né? Essa literatura visa mostrar isso, a condição, a memória histórica, a condição, né, ainda de vida. Então, ela tem uns temas que são muito específicos, a gente não vai ver todos aqui, até por uma questão de tempo, mas ela tem uns temas que são muito específicos, né, que a gente vai entrar depois, quando a gente falar de Conceição Evaristo, que fala de escrevivências.
elas trabalham, essa literatura trabalha as vivências, né, através da escrita, as vivências de uma população, não necessariamente no presente, ela vem dessa memória ancestral, né? Então, é uma literatura muito política nesse sentido, porque ela está reivindicando um espaço, né? Um espaço para estar ali, né? E para aparecer. No Brasil está acontecendo um fenômeno muito interessante que cada vez mais e mais essa literatura está no meio acadêmico. A literatura negra deixou de ser uma coisa só de alguns poucos, né? E ela agora está uma coisa assim nas universidades brasileiras, de norte a sul. Você vê muita tese, muita dissertação sobre escritoras e escritores negros brasileiros. Às vezes só, às vezes em comparação com outros, né, de outros países, às vezes em comparação com a África de língua portuguesa, a gente vê muito, né? Angola, Moçambique, Brasil, a gente vê bastante isso. E cada vez mais ganha visibilidade, que eu acho que é uma das maneiras de começar também, né? A universidade tem esse papel, nós temos esse papel enquanto membros de uma comunidade universitária, eu acredito que a gente tem esse papel, não só como professores, como alunos também, de provocar mudanças, né? De reivindicar mudanças. Bom, agora sim eu quero a participação de vocês, vamos ler um bocado de poesia, né? Esse é o primeiro autor que eu trago, Kuti, que é o que defende literatura negra. Kuti foi um dos precursores do Cadernos Negros, né? Um dos que idealizou e que, do seu bolso, mostrava o Cadernos Negros. Vamos lá. Então, nós vamos ler um poema dele, que é Negro e Pronto. Que é um... Quem quer ler? Alguém quer ler para mim? Você. Eu? Sim. Sou negro. Bom, gente, vamos que vamos. Eu estou com um gole d'água. Sou negro e pronto. Uhum. Ou seja, negro e pronto. Negro e Pronto é o... Pronto, é o título disso. Negro e Pronto é o negro. E é isso aí, negro e basta. Né? Uhum. Já está. Sou negro. Negro sou sem mais ou reticências. Negro e pronto. Negro no ódio como com que retranco. Negro no meu riso branco. Negro no meu pranto. Negro e pronto. Beiço, pichain, abas largas do meu nariz. Tudo isso sim. Negro e pronto. Bom, antes da gente começar a falar do poema, algum problema de vocabulário? Algum problema de vocabulário? Já que eu estou falando. Falou por aí pichain. Pichain é o que dizem do cabelo, que dizem cabelo pichain, né? É o cabelo do negro, que antigamente a gente fala cabelo pichain é cabelo ruim. Isso não existe, né? Não é assim? Cabelo ruim, cabelo pichain. Que mais? Beiço, todo mundo sabe o que é? É a boca. Mas o beiço grande, assim. Hã? Aba é isso aqui do nariz, é isso aqui. Aba larga, o negro tem o nariz mais largo, assim, mais, né, maior. Bom, e o que ele está falando aí? Vamos analisar a poesia juntos. O que ele está dizendo? Uma participação. Tem uma participação especial. Quem está do outro lado também, se quiser botar no chat, pode colocar, né? Ou falar, não sei. Diga. Tem relacionado com a identidade. Relacionado com a identidade, muito bem. Sim. Uhum. Da comunidade em geral. Da comunidade em geral. Ele fala em primeira pessoa, mas na realidade é a identidade da comunidade. Mas como que ele identifica essa identidade? Como é que ele faz isso para identificar para estabelecer essa identidade? O que ele usa? Vou falar espanhol. Olha, pode falar, pode falar. Está hablando de la belleza. Está falando da beleza. Uhum. Está falando da beleza. De belleza. De la belleza que no ha sido reconocida como tal. Exatamente.
Está falando da beleza que não foi reconhecida. O que ele faz? Ele através de elementos que foram negados, ou que foram discriminados, que foram negados, que foram falar, isso é feio, cabelo pichain é feio, esse nariz é feio, olha o beiço, tudo isso era feio. Aí ele vai dizer que nada disso é feio, que tudo isso é muito lindo, né? E eu sou negro e pronto. Agora, é muito interessante, porque quando a gente pensa em América do Sul, de um modo geral, todo país da América, todo grande escritor, assim, né? Manuel Sapato Oliveira vai ter um poema assim. Não, Jorge Artel, na Colômbia, vai ter um poema assim. Nelson Estupinambás, no Equador, vai ter um poema assim, que fala, eu sou, né, sou negro, não sei o quê, negro sou. Todos eles têm. Então, e mais ou menos, né, o Kut vem um pouco depois, mas alguns poetas que eu não citei aqui, porque eu queria falar a partir de Cadernos Negros, já na década de 40, 50, que é quando esse movimento começa mesmo a tomar, né, uma força muito grande, já começam a escrever essa afirmação, né, de identidade negra através disso, desse resgate de características físicas que eram feias e que agora são bonitas. Agora, é só interessante, uma pausa, um parênteses aqui, que eu também não trouxe porque, enfim, não era, né, o propósito dessa fala de hoje. Uma das primeiras grandes manifestações de poesia negra escrita do século XIX é na Argentina, por incrível que pareça, né? Sim, poetas negros que escrevem com os moldes românticos, né? Mas eles vão escrever, vão falar da discriminação que eles sofrem na Argentina, que eles estão lá lutando pela independência argentina, estão lá no fronte, mas que eles são discriminados. São as grandes, assim, umas das primeiras, né? Por escrito e tal, que a gente vê formal, com características de poesia do século XIX, é na Argentina. Muito interessante, né? Porque hoje não se fala, né? Ou se fala muito pouco. Enfim. Mas alguém... Professora, você não acha que ele é um pouquinho irônico? As coisas do que ele fala são os que os brancos... sim, as que tem incluído no estereotipo. Não, é... Uhum. Também. É irônico. Muitos desses poemas... Agora tem uma poeta bem recente, chama Cristiane Sobral. Ela tem um livro que eu adoro, que ela fala, não vou mais lavar os pratos, né? Porque a gente sempre associa. A Conceição Evaristo fala muito. Eu não canto, não, eu não cozinho e não danço, porque como é que a gente associa a mulher negra? Ou ela é cozinheira, né? Ou ela sabe cozinhar muito bem, ou ela sabe dançar. No caso do Brasil, sambar muito bem. Então ela fala, eu não cozinho nem danço. Ela dança, assim, apareceu, tem uns vídeos, mas fala-se, né? Então é isso, é desconstruir, mas de uma maneira muito irônica. Eu sou negro e pronto, acabou já, né? Mais alguém? Eu acho que eu diria que não é só fazer uma intervenção aí na poesia, eu colocaria que não é, ou seja, é como um tipo de provocação, né? Negro e pronto, mas eu tiraria R e diria negro e ponto, acabou. Não, mas a gente no Brasil fala muito, eu sou o quê? E pronto. E Seria pronto. já está. Isso. Já. Acabou, não tem mais. Pronto, acabou. Tudo bem. Não é o pronto de estar pronto, feito, não. Não de pronto de pronto. Né? É outro pronto. É outro pronto. Acabou, é pronto tá de ponto. Está pronto, ponto. Isso, tudo bem. É isso. Continuamos. Bom, seguinte. Jamul Minca, que também é outro poeta dessa época, isso dessa geração de primeira geração de cadernos negros, né? Cadernos negros agora, esses grandes poetas alguns já nem publicam ou publicam só às vezes no Cadernos Negros, mas têm suas produções independentes, suas obras já reconhecidas. E Cadernos Negros é muito interessante porque dá sempre a oportunidade a novas vozes que surgem, né? Então esse é Jamul Minca. Esse é maior, hein? Quem que vai ler? Chama... Como é que chama esse? Está no Igualdade, não é? Identidade. Identidade é um tema que está sempre aí. Você vai ler? Alguém se habilita? Professora Carolina, quem vai ler? Pablo? Pode se aproximar, mas espera os seus 5 minutos de fala. Vou colocar a câmera. Não, ele pode vir aqui. Ótimo, vem cá.
Ah, aqui? Nací de país mestiço, fui registrado como branco, mas com o tempo a cor escura se fixou. Negro, negrinho, você é negro sim. A primeira ofensa, eu era negro sem saber. Adolescente ainda, recusava minha origem, aprendi a ser negro, passivo inferior. Reagia. Reagia sendo essa raça assim, não sou negro, não. Não. Recusei a herança africana, desejei a brancura, mas mais tarde soube a inferioridade era um mito, a passividade uma mentira. O conhecimento trouxe a consciência, aceitei minha negrice, me assumi, encontrei uma bandeira, negritude, integridade, identidade, resgatada. Ser negro é importante e sei identificar com minhas raízes. Que ótimo, obrigada. Bom, e esse aí? Esse poema, eu gosto desse poema porque ele é uma prática muito comum, né? Ele é uma prática muito comum, né? Porque ele começa falando da mestiçagem, né? Nasci de pais mestiços. Nossa, eu tenho alguns amigos no Brasil que assim falam, mas eu sou branco. Eu falo, meu filho, você não é branco, nem você não é branca, né? Não é. Mas assim, as pessoas acham que tá, não, mas está na minha certidão de nascimento. Né? Então, isso ainda é uma prática muito comum no Brasil. Né? Eles pedem que eu sou... Eu sempre que pedem, eu coloco que não quero me identificar. Né? Mas é pedido, às vezes. Né? E aí, o caso, nasci de pais mestiços, foi registrado como branco. Por quê? Também. Por que é registrado como branco? Porque ser branco te dá mais possibilidades, te abre mais portas. Né? Se você tem uma pele mais ou menos clara e é registrado como branco, mesmo que você seja de pais mais escuros, ser branco te dá uma... Você queria falar alguma coisa? Não? Tá. Aí ele vai, mas com o tempo a cor escura se fixou. E aí, negro, negrinho, você é negro, sim. Isso é muito também. Neguinho, é muito, 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 né, despreciativo. Então é visto como uma ofensa. Né? Adolescente ainda, né, se sente... Porque ele aí começa a mudar, ele recusa a origem, mas ele aprende a ser o quê? Passivo, inferior, e a gente volta lá, né, lá na questão da escravidão, a gente volta lá atrás, quando a gente tinha aqueles estereótipos dos romances anti-escravistas, que o negro sempre, o escravo era dócil, era passivo, né? Como a escrava... Não, eu ia falar de uma colombiana, a de Maria, Sinare Nay. Como era o nome dela? Feliciana, que é em Maria. Feliciana, né? Feliciana e Maria, que aqui eu tenho certeza que assim, é muito difícil vocês terem lido a Escravizaura, mas Maria, por favor, né? Vocês já leram, né? Ou não? Né? Maria todo mundo leu. Então, é aquela escrava que era ama de leite, que amamentava, que cuidava da Maria e tal. É isso, é essa imagem aí que ele está falando, é a passividade. E um parênteses em relação a Maria, como é que chama? Adelaida Martínez, eu acho, alguma coisa. Tem um livro, ela é calenha, e tem um livro que se chama Afuera Cresce um Mundo. Leiam, para quem gosta de literatura negra, leiam. Ela pega essa escrava
E é essa escrava contando a história dela, ela e o filho. Só que ali ela é uma guerreira, ela participando nas guerras de independência colombiana. Maravilhoso. Afuera cresce o mundo. É uma escritora que eu gosto muito. Ela é calenha. Vale super a pena essa obra. Adelaide Fernandes Ochoa, alguma coisa assim. Eu acho que tem alguma coisa assim. Sim. Maravilhosa. O livro... Hã? O livro é maravilhoso, o livro é maravilhoso. Assim, eu já trabalhei esse livro uma vez, ele está lá guardado para um futuro. Aham. Nai não morre, exatamente. Nai não morre. Nai é uma guerreira. Nai conhece poções mágicas que ela traz de África, ela conhece ervas, né? Tem toda essa sabedoria africana por trás disso, toda essa cosmogonia africana. E ela é uma guerreira, ela luta pela independência né, nas guerras de independência, né, na Colômbia. É muito interessante. Bom, então ele volta lá, né, a questão do passivo, do inferior. E ele reagia, sendo essa raça assim, né, assim como inferior, passiva, ou que não é boa, né? Não sou negro, não. Recusei a herança africana, desejei a brancura. Isso também vem do século XIX, né? O branqueamento da raça, né? Depois das nossas independências, o que se incentiva em termos de imigração? Mais trazer imigrantes europeus, porque a gente vai branquear a raça. No futuro, a raça negra não vai existir na América, porque com a imigração branca, a miscigenação, a gente vai pouco a pouco branqueando a raça. Isso aconteceu, né? Isso aí aconteceu. Então, por isso a gente bota que é branco, a gente rejeita, a gente não dá emprego, a gente marginaliza, porque aí a gente começa a construir estereótipos que o negro é inferior, que o negro é preguiçoso, que a mulher negra, porque tinha que dar de mamar e tinha que trabalhar porque o homem negro não conseguia emprego, e a mulher negra ia trabalhar nas casas, né, de doméstica, ou nas ruas de prostituição, então a mulher negra é vista como prostituta. Existe toda uma construção política por trás do que a gente pensa hoje, né? Muito bem pensada, né? Muito inteligente nesse sentido. Cruel, mas inteligente. Muito cruel, né? Muito cruel. Então, mais tarde, soube a inferioridade era um mito, quer dizer, isso não existe, né? A passividade uma mentira. O conhecimento trouxe a consciência. E qual é, né? O que ele está falando aí? Qual é a única solução? Educação. A solução tem que passar pela educação. O povo mal educado não vai chegar a lugar nenhum nunca. A solução é educação, a solução somos nós, né? É o nosso papel. Então, aceitei minha negrice e me assumi. Encontrei minha bandeira, a bandeira da negritude. Ele volta lá no movimento da negritude, né? Identidade resgatada. Ser negro é importante, é se identificar com as minhas raízes. Isso também, né? A questão identitária muito sempre na poesia. Comentários desse poema. Peraí, espera, agora é a vez deles falar. Eu fui falando. Comentários? Eu não conhecia a palavra negrice. Negrice. Não conhecia, eu só tinha visto. Negritude, sim. Negrice. Mas negrice, não. É muito literal, tem algo de manifesto, não? Tem algo de manifesto, é um manifesto. Né? É uma literatura muito manifesta. Ela muda um pouco agora, tem mudado um pouco, a gente vê muito também. Assim também, foi a minha escolha, né, do que trazer, né, para mostrar para vocês. Existe também, e o Kut tem algumas coisas sobre isso, uma literatura erótica lindíssima, lindíssima. Eu tenho uma... Até aquela que a gente deletou porque estava em inglês, ela, Nina Silva, ela tem uma coletânea com um poeta, chama Nuances de Libido. Ela e um poeta, né, um casal, e é um poema dela, um poema dele, um poema dela e um poema dele. É muito interessante o jogo que eles fazem, né, um jogo de sedução através da poesia, muito interessante. E tem outras também, para quem estuda gênero, que a mulher assume uma posição assim, tem umas que é muito interessante.
né? Mas existe toda uma poesia erótica negra também. Quem mais queria falar alguma coisa? Fala. Tem que ter o microfone. Eu falo microfone. Eu acho que é uma paradoxa, É um mas paradoxo. É Paradoxo. masculino em português, é um paradoxo. É uma língua machista, sexista, é um paradoxo. é uma paradoxa porque a gente negra não tem muitas oportunidades respeito à educação, mas eles levam em conta este aspecto como uma solução a estar denigrados, a estar São rejeitados. Aham. É paradoxal, sim. A educação mas eles são rejeitados dessa mesma educação, né? Ou pelo menos eram, né? Por isso a importância também das políticas públicas de cota, né? É um resgate que a gente precisa fazer, né? Afuera Cresce o Mundo, Adelaida Fernanda de Ochoa. Muito obrigada, é esse mesmo. Sou apaixonada por esse livro. Seguinte. Bom, aí nós vamos ver um poeta do nosso modernismo. O modernismo no Brasil é muito diferente do modernismo hispano-americano, né? Modernismo, para a gente, é o que para vocês é a vanguarda. Então, Manuel Bandeira é um poeta vanguardista brasileiro, vanguarda início do século XX. E eu trouxe porque vocês vão ver o jogo depois com outro poema de um escritor negro brasileiro. Então, Manuel Bandeira tem um poema, vai lá, que se chama Irene. Ele é um poeta modernista, né? A gente já viu que era Manuel Bandeira. Se chama Irene, né? Você quer ler, Rony? É Irene. Quer ler? Eu? Sim, você não. Tem um para ler ali? Ótimo. Ai, gente, adoro aluno que participa. Acho que eu vou embora da aula aqui mesmo, não é possível. Ai, os meus não participam Bom, Irene. Irene é preta, Irene é boa. Irene é sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. É o São Pedro. Bonachau. E São Pedro, Bonachau. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Bom, vamos lá. Quem é essa Irene? Só pelo que está escrito aí, qual é a raça da Irene? Hã? É negra. Por quê? Como é que você sabe? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. O que ele está falando da Irene aí? Quem é essa Irene? Ela parece a escrava de Maria também, né? Parece escravizá-la não, porque ela é preta, mas ela é a escrava boazinha, ela é a escrava que está sempre de bom humor, ela é a preta que está sempre de bom humor, né? E o que acontece com a Irene quando ela morre? Né? Ela vai para o céu, aí a gente já sabe que ela vai para o céu. Por que ela vai para o céu? Porque ela é boa, ela está de bom humor, ela não vai para o inferno. Irene vai para o céu. Aí São Pedro ela vai chegar lá, licença, meu branco, que é uma maneira também, né, carinhosa, digamos assim, que se tratavam os senhores, o senhorzinho, né, meu branco. E São Pedro vai dizer: entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, esse é o poema do Manuel Bandeira. Muda aí para a gente ver o outro. Aí veio esse poeta, que se chama Márcio Barbosa, e escreveu o seguinte, vai lá. Não, tira o título, porque o título tem mais. O que não dizia o poeminha do Manuel? Bom, o título já é, porque esse poeminha já é assim, é um poema sem importância, é um poeminha, né? Não é o poema, é um poeminha, né? Do Manuel. Manuel Bandeira é um canônico da literatura brasileira, né? E ele fala do Manuel. O que não dizia o poeminha do Manuel? Vai lá. Quem vai ler? Eu. Vai lá. Câmera, por favor. Câmera, por favor, câmera woman.
Irene preta. Irene amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagino Irene à porta. Para a entrada de serviço de São Pedro, dá um riste. Para o inferno, seu racista. Ela, não. Para o inferno, seu racista, ela corta. Irene não da bandeira, ela não é de brincadeira. Bom, aí o que o Márcio Barbosa faz, né? Essa intertextualidade com o poema do Manuel Bandeira, né? Irene preta, Irene o amor, mas Irene nem sempre está de bom humor. Então, quer dizer, já desconstrói o estereótipo de Irene. Irene não é aquela pessoa sempre meiga, sempre submissa. Por quê? Se existisse mesmo o céu, quer dizer, ele já está duvidando aí, né? Me imagino Irene à porta. E o que São Pedro ia dizer? Porque São Pedro é o porteiro, né, do céu, pela porta de serviço. E isso, eu não sei aqui na Colômbia, no Brasil ainda tem muito, né? A entrada, eles chamam de entrada social e a entrada de serviço. A entrada social nos edifícios, assim, em bairros mais nobres, não, em qualquer bairro, não precisa ser um bairro muito nobre, não. A entrada social entram os moradores, as visitas, né? Enfim. Pela entrada de serviço entram os empregados. Entra, às vezes, a pessoa que vai levar as compras da pessoa na casa e entram os empregados. Agora, o que acontece no Brasil? Acontece muito. Se chega alguém negro para visitar, às vezes o porteiro manda para a entrada de serviço. Já aconteceu comigo, na minha casa. Manda, na casa da minha mãe, né, há uns anos atrás, manda para a entrada de serviço. Ah, não, você é para a entrada de serviço. E o que é pior, o porteiro é negro também, né? Isso acontece muito, né? Aí a gente desce, briga e fala, e chama de racista, diz que vai processar o prédio e o porteiro tem que ser mandado embora, que também, coitado, está cumprindo ordens. Quer dizer, é uma situação social muito complexa, ela não é uma situação fácil de ser resolvida, né? Mas, enfim, São Pedro vai mandar ela, Irene, pela entrada de serviço. E o que ela vai... São Pedro vai falar? Pela entrada de serviço. E o que a Irene vai fazer? Ela vai responder, fala, para o inferno, seu racista. Quer dizer, São Pedro, que é o símbolo do céu, ela manda ele para o inferno. Ela corta. Irene não dá bandeira, vocês entendem? Não dá bandeira? Irene não brinca. Irene, né? Ela não é de brincadeira. Então é muito interessante o que ele faz com o poeminha do Manuel, né? Comentários, gente. Vocês agora. Ela assume a direção do céu. Ela assume a direção do céu, é isso. Ela assume. O inferno ser racista, ela assume. Hay una discusión teológica que es muy antigua, porque ya desde el Evangelio se piensa que los negros no pueden entrar al cielo. Úrsula de Jesús en el siglo XVII también se pregunta lo mismo. Si Irene, una monja negra, puede entrar al cielo. Y la respuesta es que no puede entrar al cielo, solo puede prestar servicios en el cielo. Olha que horror. Olha que horror. Horroroso céu. Horroroso céu. Né? Nesse sentido, sim. Quer passar para o próximo? Esmeralda Ribeiro também é outra poeta. Agora eu trouxe algumas mulheres, né, para não achar que eu estou sendo só machista, né? Também do grupo formador dos Cadernos Negros. Pode passar o poema. E como eu falei que Cadernos Negros foi criado na época da ditadura, olha isso, né? Esse poema se chama Estado, né? Estado como nação, né? E ele vai dizer Estado, Estado, negro, 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 Estado, 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 negro, Estado, negro, Estado, negro. O que ela está dizendo aí? Só com essa, né? Parece um poema dos concretistas, né? Da Haroldo de Campos, né? Humberto de Campos. O que ela está dizendo aí? Olha a palavra que está Estado, olha como está escrito Estado e olha como está escrito negro, né? Estado sempre maiúsculo, né? Opressor, e o negro oprimido. Mas ela termina dizendo Estado negro, em N maiúsculo, né? Então, eu acho que assim, é um poema forte,
né? Não tem nada, mas ele é forte, porque ele está mostrando a opressão. E ele, a disposição dele, né? Ele mostra essa opressão, mas ele mostra também uma possibilidade no final, que o Estado pode ser negro. Né? Pequena ainda, porque o negro está só a primeira letra maiúscula, as outras estão pequenas, mas ele mostra uma possibilidade. Enfim. Passa para a próxima, porque eu acho que a gente vai chegar... Finalmente, acho que é a mais famosa do Brasil, a escritora mais famosa do Brasil hoje em dia, e eu tenho o maior orgulho de poder dizer o seguinte: eu fui a primeira pesquisadora a pesquisar a poesia de Conceição Evaristo. Quando eu conheci Conceição Evaristo em 1997. Ela não tinha publicado, ela só tinha publicado em Cadernos Negros. Ela tinha algumas obras, ela tinha o Ponciá Vicêncio, que é a obra dela mais, né, uma das mais famosas. Estava escrita, mas ela não tinha quem publicasse. Hoje em dia essa obra já está traduzida, né? Ao inglês, pelo menos, está traduzida. Ela não tinha quem publicasse a obra. O que depois virou o livro de poemas, eu tenho essa... Né, ela mandou para mim o arquivo em Word, eu imprimi, mandei encadernar, assim, chamava Recordar é Viver. Depois ele virou Poemas da Recordação. Quando ele foi publicado, virou Poemas da Recordação. Conceição, hoje em dia, já ganhou prêmios, é escritora premiada, né? E a Conceição escreve muito, eu acho que foi na hora que a gente está digitando, a fonte, tá, mas é uma palavra só, escrevivência. Ela fala das escrevivências. Né? O que é escrever, né, para o escritor negro? Então, ela vem com a teoria da escrevivência, é escrever essa memória, não só a realidade atual, mas escrever as memórias, a herança histórica também. Basicamente, quando ela fala de escrevivência, ela fala isso, né? Ela vai falar isso. Então, essa é a nossa Conceição. E um dos poemas mais famosos da Conceição, que esse aí já foi traduzido a várias línguas, e é o tipo de poema que a gente encontra também, né, essa mesma temática em várias poetisas, eu gosto de dizer, que é a questão da afirmação, né, da mulher, a afirmação do feminino, nesse caso, mas a afirmação da mulher. Se a gente vai, né, poesia afro-uruguaia, afro-cubana, afro-colombiana, sempre aparece, né? E ela vai dizer: uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita as pernas, meia palavra mordida me foge da boca, vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher em rios vermelhos, inauguro a vida, em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Esse é um dos poemas mais famosos. Eu queria comentários de vocês antes de eu falar um pouquinho dele. Leiam, releiam, fale. Comentários? Eu, mulher, es un concepto musical que instaura una categoría comprensiva distinta. No se puede pensar en el eu como una generalidad. Hay particularidades. Y aquí ella sintetiza las formas de vida de una mujer. Por eso es un concepto explicativo de la condición femenina. E tem algumas coisas, assim, alguns versos, né, quando ela fala em baixa voz, violentos tímpanos do mundo, né? Então, ela é mansa? Claro que não. Ela vai falar manso, mas ela violenta. Ela impõe, ela chega e a Conceição é isso. Você conhece a Conceição, ela fala assim com você, ela é toda, mas aí ela vem, escreve e faz essa poesia forte, né? E quando ela vai no final, abrigo da semente, moto contínuo do mundo, é isso, né? É a força, é o que leva o mundo para girar, é o que leva o mundo à frente. Não? Mais comentários desse poema?
Moto contínuo é uma coisa da física. Hã? É como motor, mais ou menos. Mas moto contínuo é a continuidade, né? Por quê? Porque é a mulher que dá a vida, né? No final das contas, é a decisão da mulher se a vida continua ou não, né? É místico, tomista, não? O motor que move o mundo, é místico. Que é Deus para Tomás de Aquino, não? Então, claro. Agora a mulher. Mas, e ela fala das características, né? O leite dos seios, o sangue entre as pernas, meia palavra, vagos desejos insinuam esperanças. E é uma coisa que, se por um lado, nessa geração mais jovem, a gente vê uma poesia, eu não trouxe hoje nenhuma, porque eu queria falar mais de Cadernos Negro Negro, mas se a gente vê uma poesia erótica mais forte, essa geração da Conceição, não só no Brasil, é muito interessante, essa geração da Conceição é uma geração de amores frustrados. Elas sempre, todo poema de amor é sempre de amor frustrado, é amor que não deu certo. Nunca é amor carnal, são amores espirituais, às vezes amores idealizados, mas amores que não funcionaram. É uma coisa muito interessante essa comparação de gerações. A nova não, essa geração mais jovem é uma geração mais carnal. Essa aqui é uma geração, na poesia, né, quando vai falar de amor, mais espiritual, né? E essa questão de ser da mulher e tal, e muito a ver, às vezes, com o entorno. Eu lembrei agora de uma poeta cubana que se chama Nancy Morejón. E Nancy também tem um poema que vai falar da família, porque todas elas têm um poema, né, que fala da ancestralidade, da família, e como tem a ver com a situação política, né? A Nancy Morejón, em determinado ponto do poema, ela vai dizer: "Me fui pa'l monte". Vai falar da Revolução Cubana, ela participa, né, na Revolução. Ela vai falar da Revolução Cubana e ela diz: "Me fui pa'l monte, agora, né, agora não tem esse problema, agora não mais ou menos, né, com o que fez Nicolás Guillen, não tem racismo, mais acabou o racismo em Cuba com a Revolução. Que a gente sabe que não é bem assim, né? Alfabetizar e tal, mas o racismo não é uma revolução que acaba com o racismo, né? Você mudar a mentalidade não é uma revolução que muda a mentalidade, né? E ela faz um pouco isso, né? Da mesma maneira que Nicolás Guillen vai dizer "tengo todo lo que tenía que tener", alguma coisa assim, né? Ele tem um poema que chama Tengo, que é um poema pós-revolução, que ele aí já abandona a causa negrista para falar, né, que agora ele tem tudo. Tem a Revolução. A Nancy Morejón faz a mesma coisa, e ela é bem mais jovem, ela é uma grande estudiosa, foi uma grande estudiosa, né, ainda, de Nicolás Guillen. Mas, enfim, eu acho que era isso, né? A gente trouxe mais alguma coisa? Não tem mais comentário. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tem aí? Sim. Pero este poema no está racializado. No, racializado no. Supera los límites de la racialización en la poesía. Y también critica al hombre preto. Também. Claro. Isso é foi ótimo você ter falado isso. Isso é muito comum na poesia de mulheres negras, essa crítica também ao homem negro, né? Porque, assim, o machismo está ali, o machismo existe, a violência de gênero existe, né? Está ali. Então, sim. Eu botei uma pequena bibliografia e um muito obrigada. Para terminar, eu acho que foi assim, acordo com ele, porque ele é meio baiano, né? Ele é um colombiano meio baiano. Isso é uma imagem do Caribé, que na realidade não é brasileiro, né? Argentino, mas era o trio. Caribé, Jorge Amado e Pierre Berger, um argentino, um francês e um brasileiro na Bahia. E o Caribé pinta muito a realidade da Bahia negra, né? Ele tem essas gravuras maravilhosas. Então, desde mulheres e homens em lugares assim, a pescadores e tal, aos orixás da Bahia. Então, eu quis terminar com
com o argentino mais brasileiro que eu conheço, que é o Caribé. Gente, muito obrigada, um prazer enorme. Eu quero saber mais comentários de vocês, por favor. Vê se tem alguma coisa no chat, se alguém quer falar alguma coisa. O pessoal que está lá do outro lado, ou se alguém quiser de repente falar, é possível expressar aquilo que vocês estão pensando agora, caso vocês quiserem falar. Está parecendo ser seu espírito. Se são espíritos, se manifestem. Não, mas isso... Ali. Ah, ótimo, olha lá, uma apareceu. Sim, eu tenho uma pergunta. Diga. Sim, o que acontece é que eu tive um problema com minha energia, então não pude escutar tudo, mas eu tenho uma pergunta sobre... Ah, perfeito, muito obrigado. O que acontece é que, por exemplo, eu não escutei qual é, por exemplo, o trabalho das mulheres, neste caso, que foram as que receberam muito tipo de abusos, não somente sobre escravidão, senão também como violação, coisas que tem como referência mais a coisas sexuais. Então, eu não sei se falaram, perdão, sobre isso, mas eu quisiera saber sobre isso, especialmente sobre não somente como narrativo, sino também como coisas como a poesia ou se algum tipo de dramas, coisas assim, mas especialmente com mulheres que fizeram algum tipo de produção literária, no caso, no caso da lírica, por exemplo, ou no caso da narrativa, coisas assim. Ah, e também, por exemplo, se por exemplo, coisas míticas relacionadas com a África, tem como nas culturas diferentes da África, tem como algo próprio, algo como relevante para que fosse algo escrito, algo produzido. E muito obrigado, de verdade, por a oportunidade de compartilhar conosco todos os seus conhecimentos. Nossa, obrigada a você pela pergunta, super interessante. Quando a gente vai fazer uma fala, a gente tem que fazer escolhas, né? Porque senão esse tema não é, esse tema é um curso, né, de anos, não é um curso de um semestre, porque a gente aborda 1000 coisas. O que ele perguntou, sim, claro que essas mulheres se manifestam, principalmente a geração mais jovem, mas a geração mais antiga, que dá origem a Cadernos Negros, já começa a se manifestar. Agora, a violência de gênero é uma questão que vem para discussão muito recentemente nos nossos países, né? Muito recentemente. Antes não se falava, se calava, seja branco, preto, indígena, enfim, se calava, né? Agora não. Então, essas gerações mais jovens, sim, elas falam na poesia, nos contos, da violência do homem negro em relação à mulher negra também. E não só no Brasil, estou pensando numa escritora também afro-uruguaia, Cristina Cabral. A Cristina mora nos Estados Unidos. Ela tem um poema que ela fala, né, dessa questão. Você não olha para a mulher negra, né? Homem negro, você só vai olhar para a mulher branca, ela que é bonita. E a nossa beleza, cadê? Né? Então, fala-se disso, do preconceito existente ali, fala-se da violência também, né? Violência não só emocional, da violência física, né? Fala-se também muito da violência policial, várias têm escritos assim, da violência policial, da miséria nas favelas, né? Nas ruas, das crianças, das mortes das crianças que são assassinadas assim com bala perdida, que é uma coisa, né? Enfim, que acontece muito, tem acontecido muito ultimamente no Rio de Janeiro, principalmente, tem acontecido muito. Então, são várias nuances, mas isso é matéria para um curso, isso não é matéria, né? Assim, porque são muitas coisas. A gente chega amanhã, nós estamos aqui falando ainda. Sim. Em relação à África, também a ancestralidade africana, nossa, né? Que é mais africano.
e que é mais africano do que a Bahia, né? Africano no sentido religioso também, não é? Os orixás baianos, as religiões afro-brasileiras, principalmente o candomblé, né? É muito parecido ainda em muitas coisas ao que se pratica em alguns lugares da África, com algumas diferenças, claro, mas são rituais feitos em Iorubá, por exemplo, né? Eles falam em Iorubá, os cânticos são em Iorubá. Então, e isso aparece muito na literatura também. Bom, mesmo de, né, Jorge Amado aparece muita coisa ali, já aparecia, e com as mulheres também agora, né? Ana Maria Gonçalves, com defeito de cor, né? E fez uma pesquisa linda para escrever, é muito histórica a obra dela, né? A história de... Gente, qual é o nome da... Não, ainda não. Ah, não, então não vou te contar, não. Não me deu spoiler. Não vou Gente, mais alguém daí tem uma... Espera um minutinho. Que... Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa Oi, Manuela, tudo bem? Obrigada pela apresentação. Eu tenho uma pergunta. O que você pode recomendar de leitura para quem está começando a aprender o idioma? O que eu posso recomendar? Você pode recomendar para alguém que está começando a aprender. Sim. O que você pode recomendar para começar a leitura? Eu vou à primeira aula de português. Eu tenho falado muito pouco, eu tenho lido muito pouco. São tons que você pode recomendar. Nomes que você possa Recomendar? Ai, gente, do Brasil? Bom, de um modo geral, eu acho que tem os clássicos, né? Eu gosto muito de Rubem Fonseca, como você falou, eu gosto de Milton Atum. Tem umas novas saindo, gente, como é o nome dela? Eu posso ver isso para você, Manuela. Você tem o contato dela? Dela? Sim, ela é minha estudante. Então, depois eu passo para o seu professor algumas coisas. E tem o Heitor que está aqui. Bota o Heitor para trabalhar, ele vai adorar. Tem um aluno meu que está aqui que vai adorar falar português com vocês, né? Vai vir na tua aula, né? Mas tem muita coisa online também, né? Ana Cristina César é uma que eu gosto. Gente, eu não consigo lembrar o nome dela, eu acabei de ler. Itamar Assunção? Não. Itamar, não, eu não estou nem pensando em questão afro, não. Itamar Assunção com o Torturado também é interessante, que é bem histórico. Mas deixa eu olhar isso um pouco. Mas depende muito também, Manuela, do seu interesse. Você quer aprender o quê? Você quer ler mulheres, você quer ler canônicos, você quer ler negros, você quer ler mulheres negras, homens brancos, homens negros, o que você quer ler? Trans. Mulheres. Eu gosto muito da literatura de mulheres. Então tá. Então aí, que é o que eu tenho feito recentemente. Eu vou te mandar uns nomes depois, me lembra. Tá? Tudo bem. Mais alguém? Obrigado, Manuela. Mais alguém que tem alguma pergunta aí no espaço virtual? Espera que tem um comentário ali. Comentário de Aluanda. E agradeço pela super aula. E antes tem aqui. Bom. Gostaria de agradecer a meia seleção apresentada. E agradeço pela super aula. É uma alegria ouvir sobre literatura negra nessas terras. Sua fala nutre muitos sonhos que o professor Selnich, Juan Esteban e eu, Luanda, vamos tecendo de diferentes partes da universidade. Obrigada. Obrigada a você, Luanda. E foi muito interessante conhecê-la porque ela é do Rio Grande do Sul, né? Que é um estado altamente branco, racista, mas com uma resistência negra muito interessante. É o estado da Gisele Bündchen, a supermodelo. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, num pueblito chamado Horizontina.
É o estado que a gente tem mais sobrenome alemão, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas o poeta que eu estudei no meu doutorado é um poeta negro, gaúcho, que é o que a gente chama o povo, né, a população do Rio Grande do Sul, que chama Oliveira Silveira, e eu comentei isso com ela hoje, que é um poeta que agora está sendo reestudado, muito interessante. E foi o Oliveira Silveira que fez o 20 de setembro. Ah, tá aí. Landa, habilita o meu microfone. Olá, não era só para cumprimentar e agradecer mesmo. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Perdão, eu estou maluquinha já. O 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e é feriado. Obrigada. Muito legal. Obrigada a você, Ana. Prazer te ouvir. Nossa, o prazer foi meu, imagina. Encontrar uma gaúcha em Medellín foi assim, demais para mim. Muito legal isso. Muito bom. Bom, se ninguém mais vai falar... Ah, sim, tem mais comentários. Ótimo. Nossa, você foi sucesso. Tem que vir mais. Uma perguntinha, sim. Sim, algum desses autores tiveram problemas, dificuldades na publicação de suas obras? Tem até hoje. Eles têm, né? Eu mencionei no início, muitos não conseguem. A Conceição Evaristo levou décadas para conseguir publicar, né? E o que acontece? Muito boa sua pergunta, porque me remete a uma coisa que eu gosto sempre de falar muito. Esses escritores começam a ter maior visibilidade, a ganhar prêmios, porque a universidade começa a estudá-los, entendeu? Quando eles viram assunto de aulas, de cursos, de mestrado, de doutorado, de graduação, eles começam a ganhar visibilidade. Quando você começa a falar desses escritores em alguns congressos, né, eles ganham visibilidade. E aí eles começam a ser mais... Aí existe mais procura, é uma questão de mercado, né? É o nosso sistema capitalista. Existe mais procura, né? Existe mais demanda e precisa ter mais oferta. Mas, mesmo assim, ainda assim, a oferta é muito pequena. A oferta é muito pequena em relação à demanda. Sabe? A gente vive... Agora, nem tanto, porque né, depois do advento da internet, mas assim, a gente vivia... a gente chamava de xeroteca, porque era tudo cópias, xerox, né? Não era uma biblioteca com livros, eram fotocópias, porque aí assim ele tem, você conseguiu esse livro, então me empresta, aí você fazia a fotocópia, aí você passava a fotocópia para os seus alunos, é proibido, mas todo mundo faz, porque você não consegue a obra. E aonde é que você consegue? Eu consegui muitas dessas obras nos Estados Unidos, muita coisa de Equador, de Peru, isso não chega nunca no Brasil. Sapato Oliveira deve ter alguns anos que ele é conhecido, mas, mesmo assim, ele não foi traduzido. Ele não foi traduzido. Tá? Nenhuma obra de Sapato Oliveira, que eu saiba, foi traduzida ao português ainda. Né? E como é que a gente fala de integração sul-americana se a gente não consegue ler os nossos autores também? A gente não consegue se entender linguisticamente nem ler os nossos autores. Né? É complicado, né? É muito complicado. Antes da pergunta, comentário. Sapato Oliveira tem um romance que ainda é inédito. Não, é Ixchao, Ixchao el Imortal, acho que é o título. 20 anos depois da morte, não se conhece. Bom, eu acho que... Sabe o que acontece com o Sapato Oliveira? E o dele eu sei, porque assim, eu tive o prazer de conhecê-lo há muitos anos atrás, no Congresso na República Dominicana. E essa que eu mencionei, a Cristina Cabral, do Uruguai, era muito amiga da filha dele, que também já morreu, Edelma Zapata Pérez. Os descendentes, os filhos ou netos dela, bisnetos dele, não permitem a publicação de obras inéditas dele e dela. Eles não querem permitir. Isso está uma briga, parece, porque assim, tem editoras que querem... Eu não sei o que eles estão pensando, o que eles estão pretendendo por não deixar, não sei o que contém a obra, porque eles não deixam. Então, até onde eu sei, a história é essa.
Então, assim, a gente fica sem conhecer porque eles não querem deixar, não querem que seja publicado. Né? Professora, eu acho que na Colômbia se conhece muito pouco a literatura brasileira, não? O que você vê nas livrarias. Eu mesmo, Clarice Lispector, Rubem Fonseca, Jorge Amado, não. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, pô, olha, é uma pena, né? Machado de Assis. Mas ele é afrodescendente, mas você... Agora existe um resgate, né, de Machado de Assis afrodescendente. Mas a obra não, seus romances não mostram isso, não. O leitor não... Tem algumas coisas. Não se inteira, não. Eu já Pai contra Mãe. Mas é muito pouquinho. Olha, tem algumas coisas do Machado. Eu não sou estudiosa de Machado, né? Mas eu tenho alguns amigos. Existe e tem um professor que agora está aposentado, da Federal de Minas Gerais, Eduardo Assis, que foi um dos primeiros a estudar Machado de Assis afrodescendente, como ele chama. E tem um que foi meu aluno, hoje em dia ele trabalha nos Estados Unidos, chama Paulo Dutra. O Paulo tem uma pesquisa linda sobre Machado afrodescendente. Então, eles têm não só Pai contra Mãe, outras obras de Machado, quando você começa a ler as entrelinhas, tem algumas coisas ali. Aquela crítica, né, à sociedade, ele critica muito aquela sociedade escravocrata brasileira. Né? Mas, como eu te disse, eu não sou estudiosa. Eu gosto de Machado de Assis, adoro, né? Mas por pura diversão, pelo prazer da leitura. Nunca parei para estudar, escrever, né, digamos assim, sobre Machado de Assis. Nunca... Até porque assim, eu falo muito que eu amo o século XIX politicamente. Tirando alguns autores, eu não consigo gostar da literatura do século XIX. Você fala, eu não gosto de José de Alencar, eu gosto, né, eu sei o que ele representa, mas eu acho um saco ler Iracema, por exemplo. Eu gosto da política do século XIX, me fascina, né? Toda a questão das independências, das Américas, aquilo me fascina. Mas as obras, eu às vezes Ai, não aguento, não aguento. Você, para falar uma página, você leva uma obra inteira para descrever uma televisão, uma árvore. Então, assim, eu não sou muito estudiosa do século XIX, não. Gosto de ler algumas coisas, gosto muito de ler Machado. E gosto dos realistas portugueses. Eu gosto de Essa de Queiroz, adoro Essa de Queiroz, eu gosto dos portugueses. Mais do que dos brasileiros. Mas essa questão também, né, só para... O que chega de literatura colombiana no Brasil, além de Garcia Marques? Sabe? O que chega de literatura argentina? Chega um pouco mais, né? Mas, assim, talvez um daqui, outro dali. Mas tem mais gente estudando na Argentina literatura colombiana do que colombiano no Brasil estudando literatura colombiana, ou seja, levando a literatura colombiana para o Brasil, tipo, para apresentar esses autores, essas questões. Tem muito pouco. Eu tenho 2 agora, né? Eu tenho um de mestrado e um de doutorado com literatura colombiana, e a de doutorado é uma coisa que assim, foi uma colombiana que levou, que é uma publicação de Urabá, que não é comercializada, se chama Las Musas Cantan, que eu tive uma aluna que foi para o Brasil, ela ficou no Brasil, né? Ela foi para o Brasil com aquela bolsa OEA, né, fazer mestrado. Ela é da região de Urabá, ela casou no Brasil, já tem filho brasileiro, vai ficar no Brasil. Mas ela levou, ela é muito ativista ainda aqui, online, né? Mas ela faz um trabalho muito bacana com algumas mulheres da região de Urabá. E ela tem ela é poeta, escreve, é linda a poesia dela, e ela levou para o Brasil, né? Divulgou essa obra, se chama Las Musas Cantan. E eu tenho uma aluna de doutorado que está escrevendo sobre Las Musas Cantan. Então, assim, eu acho que são sementes, né, que a gente vai... Hoje em dia tem mais gente interessada no afro-hispano, mas demorou para chegar. O negro brasileiro chegou primeiro. O negro da América Hispânica está chegando agora. Né? Tem uns 5, 6 anos que assim, tem uma professora do Rio Grande do Sul, chama Lilian Ramos. Ela teve em Cartagena também, ela é muito boa. Ela trabalha afro-hispano, né? Que é negro hispano-americano. Bom, gente, eu acho que fechamos. Fico muitíssimo grato com
a presença, eu achei a boa energia, o sorriso da Ana. Obrigado a vocês por terem participado e as pessoas que estão do outro lado, desse lado que não sabemos, mas estão, não são somente espíritos, senão pessoas. Obrigado aí por estarem com a gente e eu espero vocês possam contar com a sua presença nos próximos eventos que a gente está programando. Muito obrigado e boa Para sorte. mim foi um prazer enorme. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada de coração mesmo. É muito bom. Né? Sim, muito obrigado também. Né? Eu realmente quero dizer que muito obrigado e eu espero as outras aulas. Eu espero as outras aulas sobre as questões da violência de gênero e tudo mais. Então, muito obrigado a todos e perdão porque no momento eu teve um problema com minha energia, então perdi muita coisa, mas obrigado que eu pude escutar. Imagina, obrigada a você. Até a próxima. Espero que seja logo, né? Em breve. Próximo ano, próxima temporada. Próxima temporada, estarei aqui. Bom, obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.